Olá, Portal Joinville vem com mais uma edição do De Primeira na Segunda. Hoje comigo, Juliano Schmidt, e também com o blogueiro na dose certa, Aurélio Ramos, também do Esporte Mania da Rádio Clube Joinville. Hoje sem a presença de Marcel de Amorim, está com outros compromissos, mas na semana que vem, na próxima edição, ele com certeza estará aqui mostrando seus conhecimentos futebolísticos e também dando as suas opiniões a respeito do Joinville Esporte Clube e assuntos do esporte. Aurélio, um abraço e mais uma vez seja bem-vindo aqui ao De Primeira na Segunda. Abraço, Juliano, amigos aqui do Portal Joinville, De Primeira na Segunda. Legal, uma segunda-feira mesclada aí, né? Um sentimento de um bom jogo, né? Mas um resultado, de repente, inesperado. Mas a semana só começa, agora a semana chapecoense, né? Que Chapecoense é essa, aliás, né? É a pergunta que não quer calar, né? Mas o Joinville terá a oportunidade, né? De, quem sabe, dar uma freada aí na Chapecoense. Inclusive, alguns amigos meus de São Paulo, do Rio, né? Que estão acompanhando aí essa Série B para e passo, eles estão nessa balada aí, né? Olha, o Joinville vai dar uma segurada na Chapecoense? Esperamos que sim. É o time a ser batido com certeza nesse início de competição, e quem era também o time a ser batido principalmente dentro da Arena Joinville foi o próprio Tricolor, né? O Jack perdeu para o Sport, mas começo perguntando ao Aurélio justamente essa derrota, você que postou no seu blog na dose certa a respeito disso, da qualidade da equipe pernambucana. Realmente foi um tropeço que, lógico, ninguém quer tropeçar e perder em casa, mas acredito que é daqueles tropeços aceitáveis, né, Aurélio? Dentro de uma competição de alto nível, né, como é a Série B, e a gente entabulou aí algumas equipes que estariam ponteando como possíveis equipes que vão conseguir o acesso à Série A. Com certeza o Sport está inserido nesse contexto, né? E o Sport, embora venha aí com uma campanha de forma até tinha perdido em irregular, casa, né? De forma irregular, né? 3 vitórias, 3 empates, agora 4 vitórias, essa fora de casa. No último jogo, com a derrota de 2-0 para o Bragantino, eu acompanhei também boa parte desse jogo. O Sport fez uma pressão muito grande, tomou o gol em bola parada em contra-ataque do Bragantino, né? Exemplo é que o equilíbrio é muito grande, a ponto que nesse restart aí da Série B, o Bragantino perdeu em casa para o ABC, né? Uma equipe também que faz uma campanha bastante irregular. Então, o Sport foi no mercado, se reforçou. Hoje, né, é a primeira ou a segunda folha salarial mais alta da Série B. Acho que talvez só perde para o Palmeiras, de repente. O Palmeiras que vai incrementar mais a sua folha, mas o Sport também, né, já anuncia a chegada de mais 2 ou 3 jogadores de ponta. Então é um time de muita boa qualidade, muito boa qualidade. E ainda assim, veio para jogar aqui com o Joinville, na Arena Joinville, no esquema que quase todas as equipes estão vindo aqui, né? Todo mundo atrás da linha da bola. E ela, de repente, a falta de consistência naquele padrão do jogo que a gente já conhece do Joinville Esporte Clube, ofereceu, né, a condição do esporte abrir o marcador. E aí, gente, com um time que veio para cá, para não perder, né, jogar de forma inteligente, aproveitando os erros do Joinville Esporte Clube. Aproveitou o primeiro erro, e esse erro foi no começo do jogo. E aí, claro, né, todo aquele esquema armado pelo Sport Recife ganhou a vantagem do placar. E aí sim, ficou com o contra-ataque à sua mercê. O Joinville teve muita dificuldade no setor criativo, né? O meio-campo do Joinville não funcionou na parte criativa. E como o Joinville joga na frente com 2 jogadores de referência, embora o Ronaldo faça uma movimentação maior e tal, teve muita dificuldade para furar o bloqueio da equipe da Ilha do Retiro. Claro que o segundo tempo foi diferente, né? No segundo tempo houve as mudanças que já eram esperadas, né? Até porque o Joinville estava sendo derrotado. Foi surpreendido pelo segundo gol em falhas defensivas, né? O Joinville errou defensivamente. No primeiro gol já houve aquele erro do Marcelo Costa, né? E aí no segundo gol houve o erro do Rafael, né? Que acabou entregando a bola. E na minha visão, a bola que a gente sempre espera que o Super Ivan defenda, né? E não conseguiu defender. Foi uma batida forte do Marco Aurélio, mas a gente espera sempre que o Ivan salve o Joinville, né? E infelizmente no segundo gol não conseguiu salvar. O que parecia basicamente impossível de acontecer, veio, né, com a reação do Joinville, uma reação muito forte,
com as mudanças feitas pelo Arthurzinho. Eu concordo plenamente com as mudanças, né? Torcedor viu todo mundo errar no primeiro tempo, muita gente errar no segundo tempo, e a primeira nome que vem à tona é o Ricardinho. Um bode expiatório aí. Eu acho que o Ricardinho deve ser o jogador, Juliano, que mais participa das Taticamente, a função dele é muito importante. Sempre. Defensivo, ofensivamente. Teoricamente, quem aparece mais, quem está mais vezes com a bola no pé, vai errar mais, né? Porque a bola está mais vezes com ele, né? Eu não concordo, não é um super jogador e tal, é um jogador regular, né? Então eu concordo com o Arthurzinho. A mudança foi necessária porque Marcelo Costa não volta para marcar, né? Sim. Também não fez um bom jogo o Marcelo Costa, não criou quase nada, meio que se escondeu do jogo. Já tinha essa de uma pequena falha no gol deles, então já estava com a cabeça já também... Para você jogar um time para frente com 3 atacantes, você tem que dar uma certa consistência no meio campo. Você vê que mesmo com essa mudança toda, o Joinville foi para cima e tal, mas ficou frágil, né? O contra-ataque do Sport era muito bem encaixado, com jogadores de muita competência, né? Esse Lucas Lima, baita jogador, né? O Richelli, baita jogador. Marco Aurélio dispensa comentários. O Camilo, esse com passagem, ele começou no Marília, mas já teve fora do Brasil, passou pelo Avaí e tal. Sim. Jogadores de qualidade. Então, o time do Sport é um time que realmente é tarimbado, é rodado. E aproveitou os erros e acabou oferecendo essa condição aí de pressionar o Joinville nos contra-ataques. E o que parecia quase que impossível aconteceu, teve um empate. E depois desse lance... Que empolgou para uma possível virada, né? Exatamente. Aí a torcida carrega nas costas, o time vem junto. Mas mesmo assim, na forma defensiva, a gente tem que lembrar, né? O Eduardo estava no campo, né? Embora sem o ritmo de jogo, o Eduardo é aquele jogador que dá ritmo lá pela direita. Com bastante vontade também, né? É a grande jogada do Joinville pela direita, só que defensivamente aí tem um problema. Com o Carlos Alberto em campo, Juliano, a gente tem um reforço para o meio campo. Uma postura, uma retaguarda ali, né? Ele tem muito fôlego, ele tem essa vocação defensiva. Então a gente sentiu a falta do quê? Uma consistência defensiva. Você pode atacar, você pode ser forte, né? No ataque, pode gerar gols e tal, mas tem a contraindicação, né? Tem a contraindicação. Mesmo assim, o Joinville buscou empate, né? No segundo tempo brilhante do Lima, né? Que depois a gente vai falar aqui sobre esse gol importante do Lima, o Lima que entra para a história do Joinville Esporte Clube, né? Como o maior artilheiro da história do Joinville Esporte Clube, o maior fazedor de gols, não é mesmo? O número de gols ele ultrapassou o Nardella. E de forma brilhante, com méritos, né? E teve 2 lances bem próximos que deram a tônica, na minha visão, para esse resultado também, né? 2 lances que eu só observei depois, mais tarde, nas imagens do Portal Joinville, inclusive, imagens do nosso ilustre... Que estamos assistindo, Cristian Amorim, né? Busquei, voltei, ali dá pra gente fazer tem essa condição. O lance do Lima, pós o empate, no 2-2, a jogada de artilheiro mesmo, nato, né? A bola matou no peito, viu que o Pereira, notou que o Pereira tinha perdido o tempo da bola, ele esperou o Pereira pular, matou no peito e tal, e aí faltou, de repente, aquele passe que ele deu em Guaratinguetá, faltou de repente. Aquele viés solidário, né? Aquele viés solidário. O Ronaldo estava sozinho, aí era passe para o Ronaldo e o Ronaldo marcaria. Mas eu também entendo que tá querendo fazer a jogada daquela, mata no peito. Na hora quer fazer gol, né? Estufa a rede. Quer fazer gol. Mas faltou, de repente, esse feeling, né? Sim. De tocar pro companheiro melhor posicionado. Ok. Depois daquele contra-ataque, né? Que realmente estava encaixado desde sempre o contra-ataque da equipe do Sport, que veio aqui para buscar os pontos. Isso eu falei lá na Rádio Clube. A Adela também comentou isso. Vocês lá na Rádio Clube, na Rádio Cultura também falaram isso. O Sport não vinha aqui para retrancar, vinha para buscar resultado. E aí aconteceu o lance, né? O lance do contra-ataque, onde a bola foi trocada de lado, né? Foi para a esquerda, foi para o meio. Ele girou, né? Voltou para o lado direito. E o Rafinha cometeu um erro grave de marcação, né? Por quê? Porque o jogador, se eu não me engano, acho que foi o Lucas Lima, isso, já dentro da alça do balde ali e tal. Ele recebeu a bola. Quando ele recebeu a bola, ele recebeu o bote da marcação do Marcos Vinícius e também... Sim, Marcos Vinícius estava no primeiro combate. Marcos Vinícius fechou na frente dele e aí o Rafinha saiu da posição dele, que estava fechando o jogador Renan, né? Renan. E para ir fechar o jogador Lucas Lima. Aí não, né? Aí, foi 2 na bola, né? 2 na bola, ficou
simplesmente Tanto fácil. É que o Lucas Lima até teve uma dificuldade de tocar, porque teve que tocar com o biquinho da chuteira. O bico da chuteira. Então, foi os 2 lances que eu captei aí, depois com calma, né? Isso na hora, eu nem prestei atenção, aliás, eu não estava comentando o jogo, estava acompanhando o jogo lá nas tribunas de imprensa, mas quem estava comentando era o Nardella. E esses 2 lances, o do Lima, que não passou a bola para o Ronaldo marcar, e também, claro, o lance do Rafinha, que não teve a visão periférica, de observar o seu jogador de marcação. A marcação era do Rafinha. Mas isso a gente até entende, né? O Rafinha não é marcador. Sim. É o jogador que apoia e no mais Metropolitano, do que no Metropolitano ele tinha muito isso de mais atacar do que apoiar. Hoje que ele está tentando marcar, mas até se adaptar é difícil. Porque o Metropolitano tinha um esquema defensivo bem armado, né? Às vezes jogava com 3 zagueiros, 2 ou 3 volantes, para dar sustentação, né, pro meio campo. E como o Arthurzinho já tinha tirado o Rafael devido ao cartão, devido àquele ataque, ele perdeu pela direita e também perdeu a esquerda, né, com a marcação com o Rafinha e também o Eduardo. Então o resultado em si é triste, né, porque a gente gostaria de fazer 3 pontos, já estar encostado no caminhar bastante tal, coisa, né, deixar a 9 pontos de distância do próprio Sport. Do Sport Recife, só que é um resultado que a gente precisa entender que é factível, que é possível. Pior seria perder para um Icasa dentro de Joinville. Times de Z4, times de rebaixamento. Equipes que não estão brigando por uma classificação à Série A. Então o Sport está brigando, coloca até, mas lá na Ilha do Retiro nós vamos conseguir. Então, podemos conseguir o resultado lá sim, porque aí o Sport, com a casa cheia e tal, ele vai ter que sair. Ele vai sair para o jogo, aí ele vai oferecer um espaço. Nesse fim de semana, no sábado, o Joinville ofereceu espaço para o Sport Recife. Quem sabe no jogo de volta, numa outra situação naturalmente, o Sport ofereça essa condição. Como dono de casa, o Joinville, em termos de números, infelizmente não ganha o jogo, o Joinville teve uma posse de bola maior, 55 contra 45, teve uma goleada em chutes a gol, teve um domínio amplo que a gente percebeu desde o começo até o fim. Só que o problema foi exatamente isso, foram bolas pontuais ali, falhas que aconteceram, principalmente na defesa do Joinville, para conseguir o Sport marcar os seus gols, por isso que o Joinville, infelizmente, perdeu esse jogo. Mas então a gente vai para o nosso segundo ponto, aqui no de primeira na segunda, que é a questão do Lima. Lima chegou aos 132 gols, são 183 jogos, e ultrapassou a marca então do ídolo eterno do tricolor Nardella, que fez 130 gols, né? A gente lembra, lógico, a gente nunca quer comparar e não existe comparação entre um jogador e outro. Lima é um atacante, Nardella foi um meio campo, teve uma qualidade extremamente diferenciada também. O Lima é um fazedor de gol. Chegou a marca, é um número histórico, cabe em estatística, não em comparações históricas. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu tempo e a gente respeita, mas lógico, como o próprio Aurélio destacou, a gente respeita e destaca, né, o Lima chegando então, fez né, já estava igualado ao Nardella, 130 gols, fez chegou aos 131. Aliás, teremos camisas comemorativas nessa semana, cerca de 400, 500 camisas que a diretoria vai oferecer com o Lima autografando num dia de folga, aí, numa tarde de folga, com a torcida que poderá comprar o mesmo preço, inclusive, das camisas, 90 e 100 reais, né, para sócios e não sócios. Então teremos essa camisa. Mas o Lima chegou aos 131 gols, marcou mais um depois de pênalti, chegou aos 132 e vale só esse destaque como número, estatística, com certeza, para ele é importante. Olha, eu até vou um pouquinho mais longe, né, porque para mim é muito fácil. Eu sou um crítico contumaz, né? Contumaz do Lima, sempre comprei muito do Lima, porque eu conheço muitos centroavantes pelo Brasil afora. Nosso diretor da rádio lá, ele comenta que se tu buscar aí o nome de 10 atacantes no Brasil, vai ter que estar inserido o Lima. E eu sei da qualidade do Lima. Dos 9, ele é um top 10. Tá, né? Tá entre os 10 tranquilamente. E assim, como eu falei, né? É tranquilo para mim comentar, porque a fase que o Lima vive hoje é uma fase bem diferente do que a gente já viu o Lima aqui, né? O Lima está focado realmente na sua profissão, está focado na sua carreira, vive um bom momento também fora, né, das 4 linhas. Vai ser pai de novo, né? Comemorou Exatamente, vai ser pai de novo. Está muito feliz, né? Está focado, está ligado também de forma espiritual, né? Um cara que sempre agradece a Deus em todos os gols. É que eu falo, né? Eu sou crítico do profissional. E quando o profissional começa a render para o time que eu torço, para o time que eu defendo, as cores e tal, ele vira o meu ídolo também. Como ele é o ídolo da grande torcida tricolor, principalmente da nova geração, né? Que de repente tá acompanhando só dessa... encontra ele como grande ícone do Joinville Sport Clube. O Joinville é grandes desde sempre, né? Pelo Joinville passaram grandes nomes
E o Lima, ao lado do Nardella, ao lado do Zé Carlos Paulista, ao lado de tantos outros grandes jogadores que passaram por aqui, né? Vai estar inserido na história. E com esses números, ele é um dos ícones do futebol na história do Joinville Esporte Clube. Eu fico muito feliz, porque vejo ele num momento muito bom, né? Ele pode render mais, ou de repente ele é imexível? Não. Não, porque aí vai ao contrário das diretrizes do Arthurzinho, que com o Arthurzinho joga o melhor. E o que a gente espera essa semana, realmente até que o Arthurzinho deu uma analisada. Eu acho que ele vai fazer. E observe algumas modificações e tal, porque o Joinville merece mudanças, né? O Joinville tem essas peças de reposição e merece mudanças, e tem que ser feitas algumas modificações, porque agora vem o Chapecoense. Até voltando um pouquinho para falar do Joinville, a gente ouviu muita gente falando até quando da parada, essa questão da parada... Poderia atrapalhar ou favorecer? Atrapalha ou não? Ontem eu ouvi dizer, não, essa parada atrapalhou. Eu repito, na minha visão, não atrapalhou e não ajudou. Temos que analisar daqui aos próximos 6 jogos, de repente. Atrapalhou a Chapecoense? Não, continua. Quer dizer... Então, pode acontecer, mas a gente tem que analisar primeiro não só esse jogo do Sport, de repente uma sequência. Exatamente. Se nos 6 jogos que o Joinville fez 15 pontos nos primeiros 6, ele fizer 3, aí, alguma coisa aconteceu. Exatamente, eu vejo que é importante a gente notar que qualquer equipe que fique quase um mês parada, na hora que ela entrar num jogo a vera, como se fala no futebol, ela vai sentir um pouco mais desse ritmo. Alguns vão, mas o Sport achou um gol aos 4 minutos de jogo, é isso, né? O primeiro foi aos 12, né? Daí no segundo tempo que ele fez bem no comecinho. Aos 12... Mas também é cedo, né? É cedo, né? Então já muda... Já muda a cabeça, a torcida já fica meio assim... Então eu ainda quero ver realmente essa sequência aí, né? São um jogo dentro de casa contra o Chapecoense, importantíssimo para o Joinville, e aí sim um tour aí com... ABC e casa. Agora, com a real posição do Joinville, são 2 jogos que tem que ser para pontuar. Sim, tem que trazer pelo menos, no mínimo, 4 pontos, na minha opinião. O Nardella jogou quase igual. Estão bem longe. São da mesma... Isso é de vantagem, trabalhar com o mestre é vantagem. São da mesma rádio lá, o Aurélio e também o Nardella. Bom, o Lima então chegou ao 6º gol na competição no Campeonato Brasileiro da Série B, ele ultrapassou o Ronaldo, que tinha 5, enfim, o ataque do Joinville produzindo muito bem, os centroavantes do Joinville, no caso o Ronaldo, e também o Lima, que então chegou aos 132 gols, teremos camisa com o número 131, o nome do Lima, nessa semana aí para autógrafos lá na Toca do Coelho. Bom, algumas coisas destacadas pelo próprio goleiro Ivan em entrevista ao final do jogo, também muita parte dos torcedores e pessoal da imprensa, foi o gramado da Arena, que não é de hoje, não é a primeira vez, sempre passou por grandes dificuldades, né? A gente viu um gramado que de cima poderia ser o tapetezinho verdinho, só que lá embaixo, para quem estava acompanhando, realmente viu que tem muitas dificuldades de manter o gramado. Muitos falam que é por causa de copão, muitos falam que é por causa de jogo de paz, enfim, treinos. O próprio presidente falou que não queria botar o jogo da base lá, o que jogaram, mas enfim, tem solução esse gramado? Bom, o Joinville treinou 2 vezes essa semana lá, né? Treinou. Então, terça e quinta. Exatamente. Chuvas também que caíram. O caso é o seguinte, né? A gente tem que partir do princípio da origem. Qual foi a origem? A obra tocada acelerada, sem a devida compensação do solo, sem aquela acomodação. Uma obra de Copa do Mundo no Brasil. A obra. A gente aqui a obra eleitoreira, né? A obra eleitoreira, infelizmente. Tem que fazer para. A obra não foi entregue completa e ainda com viés de capitalizar votos, tanto na primeira fase como na segunda fase, né? Porque nós estamos já na segunda fase. Ano que vem vamos completar 10 anos. 10 anos, 2004, 2014. De obra inacabada. Não acabou. De obra inacabada. E, inclusive, depois que ela fala, além do gramado, outro detalhe que eu vi de um torcedor, que era sócio do Joinville Esporte Clube, inclusive, ele é a família inteira. O gramado, só se arrancar tudo, né? Refazer, como tem que ser feito, de forma profissional e tal. Com o tempo. Com o tempo, né? Para ele voltar a ser um gramado forte. Porque o que acontece no gramado da Arena é que a grama, sua raiz e tal, ela não consegue, a sua base, né? Sua base não segura aqueles insumos, né, que dão a qualidade e reforçam a grama. A grama da Arena é uma grama que não encorpa. Ela fica ela magrinha. Ela cresce, mas ela não engorda, né? Ela não encorpa.
E aí, claro, com o uso, né? Tá ali para usar, mas o problema é que ela não tem estrutura para... Não recupera. Então ela não tem força, ela é uma grama xoxa, essa que é a verdade. Sim. Foi feito um trabalho aí de adubação e tal, ela deu uma reagida no começo aí, do estadual e tal, mas mesmo não sendo usada, e vindo do inverno, né? Do inverno a grama cresce menos, né? Porque é mais frio, queima, sofre também com a temperatura, com a intempérie, né? Que é chuva, frio e tal, e aí que ela não cresce mesmo. Agora, com certeza, para ficar 10 novamente, só uma reforma total do gramado. Isso, eu não estou falando aqui de boca para fora. Isso eu fui perguntar pro Renildo, que toca ali, para pessoas que conhecem, né? Trabalham diariamente. Trabalho com gramados pelo Brasil afora, inclusive uma pessoa que cuida do gramado do Figueirense, que é aqui de Joinville, tem uma empresa aqui de Joinville que cuida do gramado Figueirense, o gramado do Caxias também, se eu não me engano, lá em Caxias do Sul. Tem outros gramados aí, que teve um trabalho também no estádio lá no Heriberto Hilsen. Então, se não tiver uma base, se o adubo, a ureia, aqueles insumos, se eles não ficarem tempo para a grama engordar, encorpar, a grama não encorpa e aí ela não vai recuperar-se de cada uso que tem sequência sempre ali na arena. E eu fiz, inclusive, a gente ouviu, né, entrevistas ao final do jogo, muitos jogadores reclamando da própria grama, mas só que a grama também não foi a justificativa para o Joinville perder, né? Foi ruim para os dois, ela não é tão ruim, só que ela acaba não sendo aquela grama que todo mundo espera. E outra coisa que a gente fez, eu fiz uma entrevista com o presidente da FELESH na última sexta-feira, o Fernando Krelling, falando sobre a Arena Joinville. Tem muita coisa que vai ser feita na arena e a gente espera que seja feito, tem, como a gente falou, obra mal acabada, tem muitas infiltrações que eles vão usar, tem uma verba de 3 milhões e 900 para colocar cadeiras e também para melhorias na Arena Joinville, e eu destaco duas coisas, né? Um destaque negativo por parte de pessoas, vandalismo, lá na frente da arena com pichações, com aquelas pichações mesmo, pinturas, né, nas vigas que dão aquela parte da frente, na parte estética da arena ali, na parte frontal, então muitas pichações por ali, pintaram esses dias, já está toda pichada novamente, e também uma reclamação de torcedores a respeito das saídas, né? Muita gente reclamou que nas saídas da descoberta tinha muitas luzes apagadas e que complicavam principalmente no corredor, escadas principalmente, complicava muito a saída dos torcedores. Então a FELESH, com essas melhorias que vem por aí, então a gente espera que isso seja resolvido e a arena possa ter pelo menos aí uma condição mínima para os torcedores. Até essa história de um sócio, né, que era sócio ele, a esposa e os 2 filhos, né, e eles não são mais sócios do Joinville Esporte Clube e assistem o jogo na Sky. E quando tem um jogo mais importante e tal, que aí compra ingresso. A sede, o fanatismo, o amor pelo Jack é maior, aí eles vão lá e compram ingresso. Porque os filhos ficaram doentes. Ontem eu vi no programa de você na TV Babitonga, e o presidente Nereu Martelli tem toda a razão, o torcedor vai sadio e volta doente, né? Vento, chuva, muito neblina. Sol. É complicado, você tem que ter proteção. Isso só vai acontecer com a obra acabada. Só com a obra acabada. Agora sim, a falta de energia, os banheiros alagados e tal, o vandalismo, ele só é inibido com seguranças, né? Pessoas lá dentro do banheiro cuidando, guardas em todos os setores da arena, que esse papo de vigilância com câmeras não cola, precisa de um ambiente gigante como e quando foi precisado da câmera uma vez, não tinha as imagens? Não tem. Quer dizer, então essa empresa, né, que toca ali a segurança... Estão lá dentro, né? Que toca a segurança da arena bastante obsoleta e frágil, muito frágil, né? Então, muita gente entra. O próprio Fernandinho Klein já falou, né? Roubam extintores, roubam mangueiras, roubam as lâmpadas que faltam, porque entram lá e roubam. Exatamente. Né? Tem os pessoal aí, os craqueirinhos da vida aí que né, trocam qualquer coisa por mixaria e tal, eles vão lá e roubam. Agora roubam porque tem a condição. É a mesma coisa que o pessoal fala lá do Parque de Joinville. Uma obra bonita, que todo mundo está usando a obra, né? Mas não tem guarda, não tem segurança. Aí o vandalismo... Esses dias o banheiro foi todo apagado. O vandalismo graça, né? Porque não tem segurança, não tem quem iniba. E aqui no Brasil, gente, pode esquecer. Se não tiver segurança realmente presencial, não vai funcionar. Com segurança presencial, o pessoal já faz o que faz.
imagina se ficar com câmeras. Neguinho não tem medo de câmera não, viu? Você que está vendo agora o Portal Joinville, né, acompanhando a gente nesse de primeira na segunda, se quiser agora, depois que acabar o vídeo, lógico, né, ver primeiro a gente, mas se quiser ir lá na arena agora bater uma bola, é capaz de você conseguir, porque ninguém breca, todo mundo deixa passar. Finalizando o nosso de primeira na segunda, desta segunda-feira, 8 de julho, 7 foi ontem, 8 de julho, Corona Futsal já começa hoje, novamente a segunda fase, lá no ginásio Rosendo Lima, inclusive com transmissão da Rádio Clube, né, o pessoal quiser acompanhar a partir das 7h15, só que tem que pela internet, né, tem a Voz do Brasil, exatamente. Mas depois acompanha pelos 1590. Teremos Corona Futsal diante do Floripa. Floripa geralmente é uma pedra no sapato. Foi um dos últimos adversários do Joinville, o último adversário do Joinville na primeira fase. Joinville, a Corona ganhou por 4-2, mas a Floripa estava com um time diferente, um time que não é o seu titular. É sempre uma pedrinha no sapato, pode complicar hoje? Além de ser uma equipe, né, que tem a cultura do futsal, né, já arraigado lá na capital, tem o viés, realmente a rivalidade é muito grande e tal. Agora, é o ano desse encontro aí, onde a Corona é mais favorita. A equipe de Florianópolis está muito aquém em investimento, está com um time bastante limitado, mas há de se respeitar, tem que se ter realmente respeito pela equipe de Florianópolis, tem uma tradição, como frisei aqui. Sim. Mas a Corona é a ampla favorita, né? E tem que ir lá buscar a vitória já para dar uma boa largada. É uma outra competição, não vale mais nada. Começa do zero. Aquela primeira fase lá, só vai valer lá na frente. Começa do zero. Então agora a Corona tem que fazer uma boa campanha, se manter em primeiro lugar, para depois encontrar, né, o próximo adversário jogando em casa a segunda partida. Então tem que começar com a vitória. Vê que Jaraguá do Sul, que fez a terceira colocação aí na primeira fase, já saiu e empatou apenas, né, embora seja um ponto fora de casa, mas empatou com um dos últimos classificados da primeira fase. Então agora, gente, garrafas novas para ser trocadas. Ânimos renovados, né? Tudo começa do zero e a gente vai torcer para que a Corona consiga um grande resultado nessa noite lá na ilha. Só para lembrar, a gente tem a Corona no grupo A, né? Corona, a própria Floripa Futsal, o Minas, o próximo adversário da Corona no dia 22. Esse jogo não será no Centro Eventos devido ao Festival de Dança. Também a equipe de Cascavel. A Corona joga com Floripa, o Minas aqui, Cascavel fora, depois inverte a tabela aí sim, né? Com os mandos invertidos. A Corona, então, como a gente falou, começa hoje a partir das 19h15 essa batalha, né? Mais um passo rumo ao primeiro título da Liga Futsal, que realmente é o que almeja a Corona. Aurélio Ramos, muito obrigado novamente e volte mais vezes aqui para o de primeira na segunda. Quando for chamado, estamos aí. Começa a semana Chapecoense. Vamos lá. Vamos pensar somente na Chapecoense, também de olho na Corona Futsal. Na semana que vem a gente tem novamente Marcelo de Amorim comandando aqui os trabalhos no de primeira na segunda. A gente volta então com o bate-papo, esperando, lógico, uma vitória do Joinville Esporte Clube diante da Chapecoense, agora para encostar na equipe lá do oeste do estado e também falando, provavelmente, esperamos também, uma vitória da Corona Futsal. Um abraço!